Mais uma tarde de estudos, estamos aqui para, no nome do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, estudarmos juntos, agradecendo a presença de todos. Então, nesse momento, nós vamos ter a nossa sensibilização, seguido, então, da nossa prece inicial. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, em nome da nossa doce Mãe Santíssima e do patrono da nossa casa, Bezerra de Menezes,
nós damos por iniciada mais uma tarde de estudo desse sábado. Aqui mais uma vez, hoje é o nosso querido Antônio Carlos Lima. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma alegria quando você aceita os nossos convites. Então, o Antônio Carlos, ele é do Centro Espírita Rita de Cássia do Leblon, e vai trazer para nós Sepulcros Abertos, do livro Fonte Viva. Então, Antônio, nós vamos passar a palavra para você, tá? Para você trazer para a gente. E agradecendo mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, meu, do seu tio, Pedro Paulo. Tá bom, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, né? Quase boa noite, né? Que o inverno está chegando, né? Um boa tarde com misto de boa noite, né? Dizer que é sempre uma grande alegria, né? Eu vou começar lendo a página em si, que é relativamente curta, e aí a gente vai discutindo em cima dela, né? Como já dito, o título é Sepulcros Abertos, é o item 51. Né? E é um texto desenvolvido a partir da mensagem de Paulo em Romanos, né, que diz: a sua garganta é um sepulcro aberto. Né? E o texto do Emmanuel segue assim: reportando-se aos espíritas transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo de cerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhe transborda o íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo a intenção dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes no domínio da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos, exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Ela é bastante direta, né? E assim, o que eu gostei e por que eu escolhi ela, porque é quase que um Emmanuel zangado, né? Eu gosto muito quando ele está mais crítico e não assim mais floreado, né? Porque eu gosto daquele Emmanuel que fala para o Chico assim. O Chico fala: eu sou uma barata. Quem é você para se achar uma barata ou um verme? Os vermes tecem a terra. Eu gosto muito desse Emmanuel mais intenso ali, né? E é interessante porque, se a gente reparar, a necessidade da operação do bem não depende muito do nosso nível moral, ou seja, se os mentores fossem esperar que a gente tivesse uma grande intelectualidade, junto a uma grande moralidade para efetuar alguma coisa, de fato a gente não ia fazer nada. Então, no fundo, basicamente aquele
o famoso da linguagem popular, né? Levanta a poeira e dá a volta por cima. Continua construindo apesar das suas imperfeições. Né? Que, no fundo, ele está falando do indivíduo daquele que critica simplesmente pelo prazer de criticar. Porque, de saída, se somos humanos, somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, somos falhos. Se somos falhos, mesmo quando a gente tem a melhor das intenções, por vezes a gente erra. E tem aqueles que vão focar naquilo que você errou, né, contra aquilo que você acertou. Eu, quando preparava esse estudo, eu me lembrei muito de um conto que, de vez em quando, reaparece na internet, de um jovem que vai na areia e fica jogando as estrelas marinhas de volta para o mar, né? E o outro vem e fala, para que você está fazendo isso? Tem milhares aqui, você não vai salvar nenhum, você não vai conseguir salvar todas. Mas aí ele contra-argumenta, aquela que eu joguei ao mar foi salva, né? Porque o que interessa é um pouco o trabalho de formiguinha no bem de cada um. Se a gente for conjecturar que não dá para salvar todo mundo, porque o planeta o planeta de expiações e provas, ele por si só vai ser de expiações e provas. Ele não vai ser um lugar de felicidades longínquas, duradouras, intensas, né? Ele é um lugar de trabalho, né? É um lugar de transformação de espíritos que são relativamente intelectualizados, moralmente capengas, tentando construir uma realidade melhor, que é justamente que nos leva a essa transição planetária. Eu lembro sempre do Dr. Jorge Andréa, né, que quando a gente virou o século XX para o XXI, todo mundo contente com a ideia que estávamos no século XXI, né, caminhávamos para o planeta de regeneração, e o Dr. Jorge Andréa fala, alto lá, gente. Né? É o terceiro milênio, ele vai se executar justamente no seu período devido, a gente está no início. É só lembrar o que foi o segundo milênio lá no início dos anos 1000. É entender que nós somos falhos, que mesmo quando a gente quer acertar, a gente erra, né? Mas é importante que a gente tenha o esforço de tentar acertar, ao invés de ficar vendo a crítica em tudo. Né? E o que eu achei engraçado, porque como essa parte aqui, logo quando ele fala, se instalam no império escuro do eu, né? Aí eu estava conversando com um jovem que não é espírita, né, mas que tem um certo interesse na doutrina, é um garoto, né, não tem nem 20 anos. Aí ele chegou à seguinte conclusão, que enquanto tiver egoísmo, né, vai ter que ter morte, né? Ou seja, a gente vai ser obrigado a reencarnar enquanto a gente tiver justamente nesse império do eu, né? Que é justamente o cenário que a gente que tem mais ou menos a informação que a gente tem no livro dos Espíritos e depois, né, no livro dos Médiuns, né, e no Céu e Inferno. Que a gente diz que quando a gente transitar de fato, quando formos felizes de fato, a gente não vai precisar se sujeitar ao processo reencarnatório, que é um processo bastante individualizante, né? E a gente tem uma certa tendência egoística de achar que a nossa percepção, o nosso conjunto de valor é o mais importante, né? O que o texto chama muito é da gente sair um pouco desse nosso eu, né? E você olhar na sua necessidade de ser útil, apesar daquilo que você conjectura como importante ou não, né? Que você trabalhe no bem, indiferente de conjecturas intelectuais, de você achar crítica a esse ou aquele movimento, né? É um pouco... Eu gosto muito do Gandhi, e o Gandhi tinha uma coisa que eu achava muito interessante. Se vocês pegarem, a história da Índia, ela é muito complicada pelas múltiplas religiões que ele tem e, principalmente, o atrito entre os ditos muçulmanos e os hindus. E o Gandhi falava que na Igreja Católica ele era católico, na protestante ele era protestante, na hindu ele era hindu, na muçulmana ele era muçulmano, no sentido que ele se extirpava da interpretação dele e se inseria naquele meio para comungar com aquelas pessoas, para trabalhar com aquelas pessoas, independente da percepção que eles tenham ou do julgamento que ele pudesse ter, se aquilo é adequado ou não.
É interessante que, se a gente pega também no Vivências, do Luiz Antônio Mileco, quando ele vai narrando digamos assim, uma instituição religiosa na pátria espiritual, a gente vê que ela tem uma parte católica para católico, um protestante para protestante, um espírita para espírita, um muçulmano para muçulmano, ou seja, você não insere um indivíduo diante da realidade da vida, que está muito maior do que as nossas interpretações religiosas, que acabam sendo limitadas pela nossa linguagem, pelo tempo que elas foram escritas, pelas interpretações, né? E o indivíduo vai se adaptando aos poucos, né? Porque é importante que ele seja útil e não que ele seja jogado diante da realidade como é, para poder expressar. É um pouco aquela passagem do livro do André Luiz, quando o André Luiz, na parte espiritual, encontra duas irmãs de caridade e fica muito chocado, né? Aí eles falam assim, não, peraí. O André Luiz fica tão surpreso que vai interrogar o mentor sobre aquilo e eles falam, não pergunta, vamos trabalhar, depois a gente te explica um pouco. Ele trabalha com elas e depois fala, olha, elas são úteis, são necessárias e elas estão ainda muito confortáveis naquela postura, né? Porque o indivíduo vai se adaptando. A nossa evolução, ela, apesar de contínua, ela é feita, assim, ela é marcada por movimentos muito discretos, né? Ou seja, eu, Antônio brasileiro, vou ser muito diferente da próxima reencarnação por conta do lugar que eu nasci, como eu sou muito diferente da encarnação prévia que eu tive, ainda que eu preserve a forma de pensar, mas a inserção do indivíduo numa nova sociedade é todo o que? Um exercício para ele aproveitar e jogar o velho fora, né? Um exemplo interessante, também vindo do Dr. Jorge Andréa, o filho caçula dele, que era o sétimo, né? O Dr. Jorge Andréa estava muito preocupado porque ele não falava, já tinha 2, quase 3 anos e nada de falar. E fazia todos os exames e todos davam normais, mas ainda assim o menino não falava português. Aí veio uma comunicação dizendo para ele, acalme-se. Acontece que é a primeira vez que o seu filho está exposto aos fonemas da língua portuguesa. Então, aí ele está se adaptando àquela forma de expressão, né? Então, ele vai treinando. A gente é sujeito a um outro conjunto de valores a cada nova experiência, né? E é entender que as pessoas que têm boa vontade, elas estão ao nosso redor, né? Elas vão partilhar a nossa marcha, né? Elas são nossas companheiras de uma forma ou de outra, eventualmente até como adversários, né? Porque muitas das vezes a gente sempre pensa que a pessoa querida, né? A pessoa que gosta de você é a pessoa melhor para a sua evolução, mas às vezes aquele adversário que fica ali cobrando você provar que de fato mudou, ele é muito importante. É lembrar o Máscara de Ferro com o próprio Divaldo, né? Que ele ficou marcando o Divaldo até ele ver que de fato o Divaldo havia mudado quando faz uma ação bondosa para um espírito que havia sido a mãe do Máscara de Ferro no passado. Então a gente nota que a ideia de fazer bem, ela é um conceito muito maior. Ela está muito mais ligada ao processo evolutivo do que a nossa, digamos, relação imediata com o que pode ser, né? Eu gosto muito do Hilário Silva, porque ele tem aqueles livros de contos diários e do cotidiano, né? E num deles eles têm um exemplo do como a gente, às vezes, pode se achar senhor de uma realidade quando, de fato, não é, né? Era um indivíduo que era hipocondríaco, estava sentindo um certo mal-estar, pega um compêndio de medicina, começa a ler onde há os sintomas dele. Quando ele vai virar a página, ele não presta atenção, ele vira mais de uma página
e vê o comentário. E essa doença tem características terminais. Ao ler aquilo, ele entra num estado de choque, tem um ataque cardíaco e falece. É recebido na pátria espiritual e o mentor fala: que pena que você se suicidou, né, meu irmão? E ele fala: como assim eu me suicidei? Eu não me suicidei, eu estava doente, você não viu? Aí eles mostram a cena para ele, ele revê e viu que, de fato, ele pulou uma página. O que ele tinha era só um pequeno mal-estar que haveria de ser superado, mas o susto de ter uma doença terminal levou a ele a um estado tão grande de desajuste que acabou, o seu coração não aguentou e ele morreu ali. Então, nós somos criaturas muito frágeis. A gente, digamos assim, para deixar de existir é muito fácil, né? A nossa experiência carnal, diante das demandas da natureza, as demandas sociais que eles têm, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente se coloca, né? Porque há uma razão por que a gente nasceu no Brasil, há uma razão por que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, ainda mais uma cidade tão conturbada e tão assim, tão bela e ao mesmo tempo tão conflituosa, né? Onde a gente se põe em risco, às vezes só no simples ato cotidiano de trabalhar, né? Há uma razão disso para o indivíduo crescer, se melhorar, entender as dificuldades, né? É justamente essa ideia que ele fala, ó, em vez de você cutucar, né, ferir as úlceras alheias, trabalha para curá-las, né? Você tem que ser o agente, digamos, simplificador e não que complique a realidade. A realidade em si já é muito desafiadora, né? Ela traz coisas que a gente não esperava. Garanto que nenhum de nós esperávamos viver uma pandemia e com a duração que a gente estava tendo. Não esperava que quando tivesse a pandemia começasse a dar sinais de arrefecimento, venha a sombra de uma outra guerra mundial. A gente achava que a Europa tinha, por fim, pacificado, ia ser uma zona sem conflito. Sabe-se lá o que nos espera ainda nesse ano, nos anos a seguir, né? A gente esperava uma coisa do século XXI, né? E isso eu já falei algumas vezes, que o século XXI é aquele que... Agora tem na internet, o pessoal bota expectativa e realidade, né? Sempre a expectativa você esperando que é muito boa e a realidade muito triste, mas é porque quando a gente virou o ano 2000, a Europa se unificava sobre uma única moeda, ia se comportar como um país todo, ia se unificar, haveriam grandes blocos, o planeta ia se comportar como um todo. Isso no início da virada do ano 2000, mas logo em 2001 veio a queda das torres, o início das guerras no Oriente Médio, e depois a gente vê que tem sido um período que prometeu muito, mas a realidade é muito diferente daquilo que ele está prometendo. E a gente tem que tirar o aprendizado disso. Tem alguma razão de ser, né? E o principal é a gente entender é que, ao invés da gente complicar, porque, digamos assim, o período já por si só já é suficientemente complicado, né? Você não precisa, digamos, temperar esse prato porque ele já está muito mais temperado. Cabe a gente suavizar, né? É um prato daqueles que tem um tempero muito forte e, em vez de você contribuir com mais pimenta, você tem que contribuir para suavizar e reduzir esse impacto, né? Entender que a gente não está aqui para criticar o outro. Eu gosto muito quando Jesus fala não julgueis para não serdes julgados, mas se reparar, quase todo mundo só para aqui. Mas a mensagem vem, não julgueis para não serdes julgados, porque na medida que julgardes, assim será julgado. Ou seja, a régua que eu usar para os outros vai ser usada para mim também. Então, se da minha boca só sai fel, né? Quando eu vou ser avaliado pelo mal-estar que eu causei, né? Que aqueles que erraram em função das minhas ações, né? É entender que a gente tem que trabalhar, acima de tudo, na boa fé, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém... É engraçado, porque tem uma passagem muito interessante, assim que Kardec morreu, eles acharam que a Madame Kardec ia ser
a continuadora, né, a representante dele, né, no movimento espírita francês. E tem uma carta dela falando assim: não se equivoqueis, não sou, nem quero ser, né, nem serei o Kardec, porque ela sabia das diferenças, das funções e das atribuições de cada um, né? Ainda que ela amasse muito o marido, que eu acho que o quanto ela foi companheira, eu acho que isso não entra em disputa, mas ela sabia que ele tinha uma função, ele tinha uma designação, e a ela cabia outra coisa, cabia outras funções. É o famoso cada um no seu quadrado da nossa linguagem cotidiana. É entender que cada um de nós é fundamental em alguma coisa, mas somos todas formiguinhas, né? A gente vive numa sociedade que todos buscam ser, né, a abelha rainha, né, e coisa e tal, mas esquecem que são as operárias que fazem as coisas acontecerem, né? Temos que contribuir para esse comportamento, né? Temos uma função social, moral e evolutiva que nos cabe, né? Porque se você esperar um indivíduo ter a maturidade necessária para que ele entenda aquilo que ele deve fazer, né, a nossa evolução seria muito mais lenta. Eles já colocam para trabalhar e sem grandes discussões, né? E a gente nem percebe. Eu gosto muito de uma comunicação de um companheiro do ICEB, né, o Instituto de Cultura Espírita, que foi fundado por Deolinda Amorim. Logo que ele desencarnou, ele deu uma comunicação, né? Ele avisou que ia dar a comunicação. Então, estava todo mundo assim muito ansioso, como é que seria a comunicação dele. Se ele ia falar: encontrei com Kardec, encontrei com Denis, assistia isso, assistia aquilo. Afinal, ele era um homem de uma cultura ímpar, né? Com grandes obras, grandes livros, grandes palestras. Aí a comunicação dele é extremamente rápida e simples e fala assim: companheiros, quando cheguei aqui na pátria espiritual, se eu soubesse quantas vibrações e energias positivas eu recebi pelos banheiros de casa espírita que limpei, eu teria limpado mais banheiros e feito menos livros e palestras, né? Então, a gente nem percebe a razão, as consequências diretas das nossas ações, né? No Embainha Tua Espada, do Luiz Antônio Mileco, que é um livro extremamente direto, contando o que acontece com o político quando ele desencarna, né? E o político caminhando pela cidade disse que de vez em quando vinham uns dardos pretos atingindo e ferindo a ele, e ele percebia que via de pessoas onde ele simplesmente tripudiou das pessoas pelo prazer de tripudiar, que havia um diálogo entre elas, ele já havia, digamos, conseguido pôr a opinião dele, ter a opinião vencedora dele, e ainda assim ele humilhava a pessoa tinha aquele ódio dele, e quando lembrava, dava aquela vibração negativa que saía da esfera do planeta Terra, chegava na parte espiritual ferindo. E ele próprio via digamos assim, o quanto ele foi desnecessário nas ações dele, né? Porque ele não necessitava fazer aquilo, porque já havia toda a indicação que ele tinha, digamos, ganho o embate intelectual com essas pessoas, mas mesmo assim ele se impunha em feri-las, em humilhá-las, para deixar claro que ele era o superior. Aí você vê a consequência que isso tem, né? Da mesma forma que a gente não percebe, né, no nosso caso do companheiro lá do ICEB, o quanto as ações positivas podem nos render frutos amanhã, a gente também não percebe o quanto as nossas ações impensadas ou preguiçosas podem nos render problemas, né? E esses problemas, lembrando que a doutrina ela não é de punição. O problema é só que, uma vez que você errou, você tem que ressarcir o erro, né? O que eu acho muito bonito na doutrina é que ela não pede, né? Ela não nos mostra uma necessidade, né, de sofrer, e sim de corrigir o erro, né? O indivíduo, as dificuldades que acontecem,
as dores, né, são por conta daquilo que o indivíduo tem que ressarcir, os mecanismos que ele tem de reajuste. Não é uma punição, não é um Deus vingativo, não é um Deus zangado, um Deus que tem preferências, que acha que esse povo merece isso, aquilo ou aquilo outro, né? E é interessante a gente reparar o seguinte: se eu hei de ser o verbo do Senhor, né, que é uma, digamos assim, uma figura de linguagem que a gente muito usa, a gente sabe que, na verdade, a gente vai ser a palavra dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais. Vocês concordam que é um processo de coesão, de sintonia, né? de bom pensar? Né? Então, se eu foco naquilo que está errado, naquilo que eu acho que eu tenho que criticar para acertar, né? Eu vou sofrer o processo da dissintonia. Né? Ontem, eu achei engraçado porque quando a gente fica preparando a palestra fica ressoando na cabeça da gente. Né? Aí, no final da noite, eu estava vendo um filme com a minha esposa e o indivíduo estava reclamando ali da refeição dele, mas aí ele comeu um pão com azeite e ficou espantado com aquilo. Né? Porque, ainda que ele não gostasse do prato, ele viu que o pão com azeite estava muito saboroso, que era aqueles azeites mais refinados e tudo. E é que é justamente isso, às vezes a gente perde a parte pelo todo. Né? Ele já não queria o prato porque não estava gostando do prato, mas quando ele coloca o pão no azeite, ele toma fica assim, estupefado, e fala, mas que sabor que tem aqui. É que, às vezes, é justamente isso, a gente perde e fala, não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não admito. Né? Eu até brinco, essas coisas de não admito, a minha vida tem algumas coisas interessantes. Eu, por exemplo, eu não gostava de fevereiro. Né? Eu noivei, casei e a minha filha nasceu em fevereiro. Né? O outro dia que eu não gostava era 24 de agosto, porque era a noite de São Bartolomeu, o massacre dos huguenotes, né? E aquela pressão, aquela injustiça. Né? Meu filho nasceu que dia? 24 de agosto. Né? Depois, eu sempre brinco que eu falo todo dia assim, eu não gosto de dinheiro, mas os mentores ainda não caíram nessa. Né? Eu ainda não consegui ludibriá-los nessa. Né? Mas você vê que é justamente para dizer, para com essa bobagem de dizer que você não aceita isso. Né? Eu não aceito isso eu não admito. Né? Eu tenho um amigo que ele fala, a esposa dele fala que a vida dá sempre volta nele, porque ele também era cheio de não admito. Não hei de entrar jamais em tal restaurante. Aí entrou. Não hei ter um carro jamais, só ando de bicicleta e comprou o carro. Não hei de fazer, não sei. Então, como outras pessoas, você vê que a vida vai ensinando e vai dizendo para o indivíduo, olha, você não está com essa bola toda, não, porque até que se você tivesse com essa bola toda, você não estava nesse planeta, você estava em algum outro lugar. Né? É a gente lembrado do Dr. Bezerra, né, que quando é oferecido a chance de ir para um planeta feliz, ele resolve ficar na Terra porque todos que ele amam aqui estavam. Né? E é interessante você ver, porque é justamente uma medida da onde ele possivelmente se ia se sentir mais útil. Repare que ele, no planeta feliz, ele possivelmente ia conseguir fazer muito mais coisa, porque os pares deles iam ser em grande e maior quantidade, mas ele ia se afastar daqueles que ele quer, que lhe são caros. E ele opta por ficar aqui no planeta e ter um trabalho que parece mais custoso, mas é aquilo que é mais, assim, que lhe traz mais bem-estar. Né? É a famosa onde está o teu tesouro, aí está o seu coração, né? Ou se você quiser inverter, onde está o seu coração, né? Aí está o seu tesouro. Né? A gente pode interpretar a frase, ela vale, digamos, das duas formas. Então, o indivíduo, quando se entende que ele faz parte de um todo, de uma organização, primeiro, ele se desconstrói no sentido de, oh, eu sou importante.
De fato, todos nós temos uma importância fundamental no plano divino. Mas é que nós não somos insubstituíveis. Repara o que aconteceu com a doutrina. Eles prepararam o mestre Kardec, mas tinham o Leon Denis, digamos, de regra 3, né? Caso Kardec se perdesse, o Leon Denis assumia. E aí você vai falar, será que eles não confiavam em Kardec? Garanto que confiavam, mas sabem que o ser humano é falho. O ser humano é perfeitível, mas está longe de ser perfeito. Então, todos nós estamos sujeitos à falha. A gente não vai terminar essa encarnação e alguém vai dizer, olha, agora você é espírito de luz. Não. O máximo que eles vão falar, você terminou essa encarnação, cumpriu aquilo que você havia se comprometido ou não cumpriu aquilo que se havia prometido. Se a gente cumpriu, vai-se seguir com outro planejamento. Se a gente não cumpriu, o planejamento vai ser cumpre o que falta e continua. A gente tem que entender que a nossa função aqui é a evolução. Né? Estamos aqui para evoluir e é um processo cooperativo, ninguém evolui sozinho. Né? Eu fico pensando, quando eu desencarnar, se o Proust ainda estiver na pátria espiritual, eu garanto que ele vai pegar no meu pé, porque ele tem uma máxima que diz assim, por que temer viver só se morremos sozinhos? Né? Só que, de fato, a gente não morre sozinho. E 2, a gente nunca está só. Por mais só que você esteja, se estiver só com seus pensamentos, você está em conexão com as entidades desencarnadas que comungam daquele pensamento, sejam seus mentores ou seus obsessores. Não há, de fato, o indivíduo nunca é insulado, ou seja, no sentido que ele é extraído de alguma realidade e fica incapaz de interagir com o outro. Ele interage com o outro, encarnado ou desencarnado, a todo tempo. Então, daí a importância de como ele realiza as atividades dele. Se ele realiza só lembrando o que é ruim, só o que está fraco, só o que está ruim, né? Só o que pode melhorar, ele não está contribuindo nada. É só lembrar, passagem do Mestre Jesus, ele caminhando, eles falam, mestre, vamos desviar aqui, há um cachorro morto. O que Jesus falou? Cachorro morto na Judéia há 2000 anos, garanto que não devia ser um quadro agradável. Já não é hoje, quiçá há 2000 anos, o que sabe-se lá quais causas foram que levaram o animal a óbito. Jesus olha e fala, mas ele tem dentes lindos. O que é isso? É ver o potencial, ver o bem diante da maior dificuldade. Um exemplo interessante que não tem nada de espírita, se você pega os diários de Anne Frank, ela falando dos momentos de felicidade, vivendo naquele sótão, né? É impressionante como ela conseguiu encontrar prazer e alegria vivendo escondida e pressionada, né? E tendo aquela ideia de se eu for descoberta, né, eu não vou sobreviver, eu vou ser levada aos campos de concentração. E a pressão do próprio pai dela, que além de ter sido o único sobrevivente, ele lutou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra. Porque a gente sempre pensa na Anne Frank. Aí imaginem a angústia desse pai que defendeu os alemães na Primeira Guerra e se viu atacado por aqueles a quem ele defendeu no passado. Ele se tornou inimigo daqueles a quem ele tinha, que ele se comprometeu a defender. Esse indivíduo foi pressionado e foi o único que sobreviveu da família e que trouxe o diário dela, que além de ser uma obra de literatura, é uma obra de esperança. É o indivíduo ver, de fato, a bondade nas situações mais extremas. A gente tem que entender que o ser humano ainda é capaz de muita maldade, né? E a gente não precisa ser lembrado disso, porque
Basta olhar o nosso entorno, a gente vê isso, as injustiças ainda são muitas, mas que nós sejamos agentes da justiça divina e não contribuir para esse desequilíbrio maior dessa injustiça. Se você não tiver uma palavra boa para dar, não dê, fica quieto. Se você puder ajudar, claro, ajude. Pelo amor de Deus, ajude e ajude logo. Ajude para ontem. A nossa capacidade de fazer o bem é algo que é sempre constante. Ela independe de qualquer postura da gente. Eu gosto de contar muito o caso do Oscar F. Carneiro, né, que ele foi muito atuante ali no movimento espírita, na época que o meu pai estava na mocidade, são 70 anos atrás, né, alguns centros ali, hoje em dia, onde é a Martin Luther King, tem até as estantes dele e tudo. O Oscar, ele teve a ela, né, com um pouco, assim, aos 20 e poucos anos, ele já foi com todos os diagnósticos mais intensos da ela, já ficou preso à cama por diversos anos, e ele foi uma pessoa que viveu sem grandes feridas, apesar de ficar deitado muito tempo. Os médicos ficavam impressionados como ele não fazia essas feridas. E os amigos iam visitar o Oscar para consolar o Oscar. E, muito embora eles fossem visitar o Oscar para consolar o Oscar, eles se sentiam, eram consolados pelo Oscar. Porque a primeira coisa que ele falava era que esse leito era de dor, não era de sofrimento. Ele entendia que havia a necessidade dele passar por essa dificuldade. Mas as dificuldades, elas têm que ser superadas, só isso. Sem grandes dramas, sem grandes dores, mas sim aquela certeza, né, aquela convicção do planejamento divino para nós. Né? Somos filhos de Deus, né? Comungamos com o Mestre Jesus os ideais. Né? Temos os nossos mentores a nos lembrar a todo instante que há em nós o potencial divino. Somos muito mais fortes juntos do que separados. A nossa ação no bem é um processo de equilíbrio, ajuste dos nossos erros do passado. São os mecanismos de equilíbrio da providência divina. É claro que a cada tempo a gente vai consertar alguma coisa. Não dá para consertar tudo de uma vez só. Mas temos um potencial crístico enorme. Não é à toa que o Mestre Jesus falou: vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Que ele reconhece em nós o mesmo potencial que ele já tinha. E se Jesus, que era perfeito, que não precisava sofrer, se coloca na situação que ele se coloca. Pensem o seguinte, tirando um paralelo. Uma pessoa de grande capacidade intelectual, grande conhecimento intelectual, teria muita disposição para explicar o que ele faz para crianças da pré-escola? Dificilmente. Alguns até se colocam a isso, mas dificilmente ele se coloca, porque pensam que eles jamais vão entender do que eu estou falando. Mas a gente vê o Mestre Jesus, que eu acho que entre nós e o Mestre Jesus, a gente está ainda pré-escola, né? A gente não tinha nem um rascunho de algum valor verdadeiramente cristão, ele se coloca, né? E tanto que, sabidamente, ele evita escrever qualquer coisa. E eu tive uma discussão interessante com esse jovem, porque a gente discutia por que os grandes sábios não escreviam, né? E a gente chegou mais ou menos a essa conclusão. Se eles escrevessem, eles iam perder o tempo de pregação. E a escrita, a palavra, é imprecisa, né? Muitas das vezes, por que o poeta é tão apreciado na sociedade? Porque ele consegue colocar coisas que a gente queria descrever e não consegue. Tem dificuldade, e mesmo assim a gente sabe que aquilo não é uma descrição do que pode, do vir a ser, de toda a potencialidade do ser. Então, eles pregavam. Foi assim Sócrates,
Foi assim o Mestre Jesus. E é interessante porque, conforme o indivíduo vai maturando, a gente vê que na doutrina espírita, o que acontece? A gente já tem uma certa capacidade de discernimento e são apresentados os textos, são apresentadas as críticas. Mas quantas não são as perguntas que Kardec recebe a seguinte resposta: você não tem linguagem para tanto, você não tem capacidade para tanto. Né? É só lembrar, comunicação à distância, na época do Kardec, era pombo. Você escrevia a carta, botava no pombo, o pombo chegava no lugar, o indivíduo lia, escrevia a carta de novo e voltava. Isso quando era a mais rápida, senão eram com indivíduos com as suas carroças numa velocidade impressionante de 10 metros por segundo. Então, a gente tem que entender que há uma limitação da linguagem, há uma limitação de percepção da realidade. Mas isso não nos pode impedir no trabalho no bem. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas a gente tem que entender que, ao invés de focar nos erros, nas dificuldades, nas imprecisões, a gente tem que focar naquilo que nos une, na vontade de acertar, na disposição ao trabalho que a pessoa possa ter. Né? Porque é importante que nos dediquemos ao trabalho no bem. Porque se nós mudarmos, aí sim o planeta muda. O planeta não vai mudar sem a gente. A gente é que vai mudar o planeta. Então, a gente tem que sair da má fé para a boa fé, para a certeza que, por mais imperfeito que seja o trabalho, ele tem um saldo líquido. Uma boa intenção vale mesmo quando o indivíduo erra. E essa convicção, né, que a gente tem que entender, que a gente tem que plantar flores de esperança, ao invés de cortá-las, né, pelo caule, é isso que a gente tem que ter no nosso cotidiano, entender que estamos inseridos numa sociedade para contribuir, né? Estamos no mesmo barco. Ao invés de remar em separado, a gente tem que remar em uníssono, de preferência em uníssono com aquilo que os nossos mentores nos dizem. E eles vêm nos dizendo constantemente. Basta a nós apenas ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, e confiar que a providência divina nos guia a todo instante, a todo tempo. Não há mal que não possamos superar. Não há bem que não possamos realizar. É isso que a gente tem que ter nos corações, nas nossas ações a todo dia. É fácil de falar, mas é muito, muito difícil de fazer. E aqui eu concluo o que eu tinha para nossa tarde de hoje. Antônio, nós queremos te agradecer esse estudo, foi um alerta mesmo, né? Quando você diz que quando esses espíritos que têm essa sabedoria tão grande nos puxam a orelha, é aí que está o aprendizado, né? A gente sabe que, como educador, você como professora, de vez em quando a gente tem que usar a energia, né? Tem que usar a palavra dura, né? Que dói. Então, eu quero te agradecer muito esse teu estudo. E eu me lembrei de um fato, quando você estava falando que as pessoas que fazem, porque, na verdade, nós somos muito imediatistas, né? Por isso que a gente tem que levar esses puxões de orelha. A gente quer ver o mundo. E as pessoas, o mundo mudado. E as pessoas que estão fazendo alguma coisa, que estão arregaçando as mangas, muitas vezes são criticadas, né? Elas são desafiadas. Tá fechado o seu microfone, você está falando? Não, e muitas das vezes não vem mudar. Não? Pois é. Mas eu me lembro que Madre Teresa, ela foi muito criticada porque ela falava para os hindus e para os muçulmanos as preces católicas. Então, eles caíam na pele dela. Ela dizia, olha, é essa que eu aprendi, é essa que eu sei fazer. E continuou fazendo.
né? Que bom que continua fazendo. Então, é esse tipo de mentalidade que a gente tem que ter. A gente só vai querer ter o mundo que a gente quer se a gente arregaçar as mangas e trabalha, se esforça e vai vencendo seus obstáculos e as suas próprias batalhas, né? Internas e externas. Muito obrigada, Antônio, porque você trouxe uma reflexão muito grande. Nós temos o hábito de continuar aqui pelo Zoom com os nossos debates, mas nós vamos, nesse momento, agradecendo a você, né? Você quer falar alguma coisa? Não. Por esse estudo. Dizer que no próximo sábado é o Marcos Santiago, que vai trazer um trecho do estudo Pedi e Obtereis do Evangelho, segundo o Espiritismo. E na segunda-feira, Jurema... Nós teremos uma colega, Cláudia Reis, que é uma pessoa muito dedicada, ela cuida dos animais, ela participa de vários movimentos. Ela vai falar do capítulo 11, né, do Evangelho, os animais e o homem. Bem interessante. Então, queremos agradecer mais uma vez a todos aqui, mais uma vez ao Antônio por ter trazido essas reflexões do nosso querido Emmanuel, né? Emmanuel sempre com a sua sabedoria, e pedir ao Elis para fazer a nossa prece de encerramento. O Elis está aí? Tá. Boa noite a todos. Antônio, muito obrigado pelas palavras esclarecedoras. E vamos, então, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, e seguir, Senhor, confiante na sua misericórdia, que possamos guardar os ensinamentos que Paulo nos traz, que Emmanuel tão bem interpreta, que o Antônio nos trouxe a reflexão, para que possamos usar a nossa palavra de uma maneira santa, de uma maneira que não magoe, que não fira, que apenas eleve e instrua. Porque sabemos que realmente a palavra é a expressão dos nossos sentimentos. Possamos estar todos envolvidos no amor do Cristo e divulgarmos sempre a sua mensagem de amor e de paz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, da nossa Mãe Santíssima e do nosso querido Bezerra de Menezes, nós damos por encerrado esse estudo da tarde de hoje aqui pelo YouTube, agradecendo a presença de todos mais uma vez. Graças a Deus. Agora, estamos todos aqui reunidos. Então, eu vou perguntar se alguém gostaria de falar uma palavra para o Antônio. Eliane, você abriu o microfone? Abrir. Só para dar um beijinho nele e dar um beijinho em você. Tá? Obrigada, Eliane. Jurema, quer falar? Eu estava aqui, Antônio Carlos, me lembrando que hoje à tarde eu assisti umas 3 entrevistas, experiências, aquela de EQM, de quase morte, de um canal chamado Quem Somos Nós. E aí, eles são, os que fazem essas entrevistas são pesquisadores, físicos, pessoas sérias, vamos dizer assim, estão fazendo esse programa. E aí eu fiquei pensando, então, por todos os relatos, são milhares de relatos, não só desse canal, do mundo inteiro. E uma coisa é certa, né? São pessoas, às vezes, que não tinham a menor noção, não se pensava numa outra vida, nada. E uma coisa é certa, elas vêm com a certeza de que nós não estamos sós,
né, de que não, a morte não existe, de que existe um outro plano, de que nós não estamos sós, e uma certeza muito interessante também, que é comum a quase todos eles, a sensação de que você faz parte de um todo. Então, quando se viram no outro plano, de que eles fazem parte de um todo. Esse todo, para eles, eles começaram a pensar, é a criação divina, é Deus. Eu sou parte desse todo. Toda a minha ação, ela influi em mim, no outro, em toda a criação. Então, eles vêm com essa concepção assim muito forte. Aí eu ficava sentada assim, ai, que pena, aquela pessoa ali precisava ler André Luiz, ai, aquele ali precisa... Porque a doutrina tem tudo isso, né? Basta a gente... E esses conhecimentos que a gente tem tão básicos são suficientes para que a gente possa ter aquela vontade de mudar, como você falou, de construir, de não criar conflito, mas de construção. E aí, quando eu vejo todas essas entrevistas, eu dou um valor tão grande à doutrina, porque muitos saem procurando o espiritismo, saem procurando Kardec para poder ter as explicações, né? E a gente já tem essa maravilha na nossa estante, né? Para poder saber. Oi? É um conforto ser espírita. É um conforto. É um conforto. Eu sei que, assim, eu pessoalmente, eu sei que se eu não fosse espírita, eu ia ser aquele materialista mega enjoado. Só que, ou seja, eu ia me arrepender aos 48 do segundo tempo. Acontece com quase todos os materialistas, mas a doutrina faz um sentido danado. Eu já até brinquei uma vez, eu falei, eu não vou ter lápide, mas se eu tivesse lápide, eu já tinha até a minha frase, né? Que ia falar, se Kardec estiver errado, eu estou frito. Né? Porque eu tenho convicção que eu acho que ele está muito certo. Né? Mas, como cientista, eu tenho que admitir que há a possibilidade dele estar errado. Se ele estiver errado, eu estou frito. Mas é muito bom ser espírita. E se você pega o Ernesto Bozano, ele fez algo parecido, né? Ele entrevistou uma quantidade enorme de espíritos para que eles narrassem o momento do desenlace deles. E todos eles narrando fenômenos muito similares, que é a vida se passando diante dos olhos, porque, no fundo, é a informação que estava no cérebro humano sendo transferida só para o perispírito. Porque aquilo ali vai morrer, então tem que ficar em outro lugar. Então, a gente vê que há uma unidade na doutrina, há uma coerência, digamos assim, filosófica muito grande, né? Assim, ontológica mesmo, ou seja, no sentido de todas as bases da filosofia que regem a doutrina espírita são muito, mas muito bem estabelecidos. Né? Tanto que eu acho que é por isso que demorou tanto tempo, porque o fenômeno, se você reparar, o fenômeno mediúnico é desde a época das cavernas. Né? Claro. Tem uma pessoa aqui que está querendo falar muito, é uma Maria Olecária. Ela não é desconhecida na nossa... Primeiro, para agradecer ao Antônio, a maravilha. Eu gosto demais de ouvir o Antônio, não só em palestra, mas também nos papos, né, que nós temos oportunidade de ter. Mas a Jurema chamou atenção aí, lembrando, né, o que o Antônio falou, essa possibilidade da grandeza da doutrina. Hoje nós estudamos com os jovens, até enviei para a Nádia o nosso estudo de hoje, sobre os vícios. E pegamos, se a gente faz assim, pega em Jesus e pega em Kardec. Então, Kardec, nós pegamos a 913, em que Kardec, com aquela lucidez dele, pergunta, né? Dentre os vícios, qual se apresenta, né, o mais radical? O que é a raiz de todos os vícios? E os espíritos respondem, o egoísmo. E nós fomos ali abalizando com os jovens. Aí surgiu justamente essa ideia da proposta grandiosa da filosofia espírita. E nós contamos para ele uma história. Nós damos um curso no Bezerra, de mediunidade.
E, numa das aulas, nós pegamos a 913 e as seguintes, do Livro dos Espíritos. E fazia parte do grupo, já era a segunda ou terceira aula dela, uma cliente nossa, muito estudiosa, uma pessoa muito inteligente, e essa pessoa tinha muito recurso. Todo filósofo, todo cientista, ou pessoas assim, tops, né, de ideia, que vinha ao Brasil dar palestras, ela assistia. Aí, quando terminou a aula, eu disse, ela estava na secretaria querendo pagar. Ela estava na segunda ou terceira aula dela. Aí eu perguntei, fulana, por que? Você está fazendo o quê? Ah, não, eu quero pagar. Pagar o quê? Ué, pagar esse estudo. Como assim pagar esse estudo? Aqui é de graça? Eu falei, eu não te avisei nada, porque eu pensei que você soubesse. O legal é o que eu aprendi nessa 1 hora com a leitura, o estudo, eu não aprendi em várias palestras que eu ouvi. Aí citou lá o nome, na época, isso tem uns 20 anos, de pensadores, filósofos, que ela pagou em dólar as palestras. Ela falou, e eu tenho tudo isso de graça. Aí é o que o Antônio falou, né? É um conforto, né, Antônio? Realmente, a filosofia espírita é encantadora. A filosofia cristã também. É algo assim que, quanto mais a gente vai debruçando sobre ela e absorvendo do conteúdo puro, né, nós vamos nos encantando. É maravilhosa mesmo. E que, quando bem entendida,